Bom dia pessoal, Nando Fonseca. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2020, trazendo aí as minhas análises diárias de swing trade no par euro-dólar. Para hoje então, quero falar sobre o comportamento que o mercado iniciou a semana, que o par euro-dólar, mais precisamente, iniciou nessa semana, que foi aquele comportamento que eu já esperava, né? Um comportamento de lateralização, comportamento de consolidação nessa faixa de preço. Tá, então eu tenho aqui alguns gráficos de euro-dólar aberto, né? É sempre bom fazer uma análise quando a gente tem poucas evidências assim, né, de como é que o par vai se comportar nos próximos dias. Né? Esse movimento consolidado ele é um movimento que, dependendo do método, dependendo da estratégia, ele pode acabar atrapalhando um pouquinho o desempenho, né? Porque ele fica batendo, bate e volta e não sai do lugar. Né? Então tem que ter um pouquinho de cautela, se cercar, dar uma olhada em vários tempos gráficos para que a gente possa ter uma visão mais clara de comportamentos aí a serem tomados, no sentido de não errar tantas operações, né? Porque para o pessoal aí que trabalha sem fazer preço médio, que trabalha com stop loss, take profit definidos, a questão da assertividade das operações é um fator fundamental, né? Porque tem que cada operação errada se tira um pouco do lucro. Então, claro que operações perdedoras, operações erradas sempre vão existir, né, no contexto. Mas o que a gente tem que procurar é errar o mínimo possível, né, em operações. Tentar ser o mais assertivo possível. E é por isso que tem que sempre se cercar não só de olhar aquele tempo gráfico que você pretende operar, mas sim vários tempos gráficos, né? Porque cada tempo gráfico te diz uma coisa. O mercado consolidado, ele é um mercado um pouquinho chato, um pouquinho enjoado, né? Às vezes o mercado fica vários dias, até semanas, numa faixa de preço, não se define, não vai nem para cima nem para baixo. E aí, se a gente ficar abrindo operação no meio dessa consolidação, utilizando stop loss curto e take profit mais longo, a tendência é tomar vários stops. Então a gente tenta fugir do mercado consolidado, ou para não fugir do mercado consolidado, para poder operar no mercado consolidado, diminui o tempo gráfico de operação, né? E pelo menos é assim que eu faço. Então tô com o gráfico de euro-dólar aberto aqui, né? O gráfico no momento que está me dando mais clareza, pelo que eu estou percebendo, é o gráfico H1. Essas linhas aqui, elas foram, para quem acompanha os vídeos do canal aí, sabem que elas foram traçadas há vários dias, e nota-se um claro respeito do mercado a essas linhas de estudo, tá? Ele veio aqui respeitando bastante esse canal aqui, depois ele consolidou, né? Quando ele fechou aquele gap lá semanal que eu já tinha falado, ele deu uma consolidada aqui. Na sexta-feira, se não me engano, eu falei que se ele rompesse a região de 1,820, ele poderia ter um ganho adicional aqui até essa região de 1,870, se não me engano, foi o que eu falei. Ele rompeu e explodiu, né, numa alta aqui, né? Teve uma pernadinha aqui de alta. Ele não veio até a região de 1,870, mas poderia ter se tirado um lucro bom daqui, ó. Poderia ter se tirado aí no mínimo 40, uns 40 pips aí, poderia ter se tirado dessa pernada de alta aqui. Se estivesse trabalhando aqui com trailing stop, com certeza teria sido mais uma operação vencedora. Eu acabei não entrando nessa operação porque eu não deixei nenhuma ordem na região de 1,820. Acabei não deixando uma ordem. Eu queria ver como é que o mercado ia se comportar, porque ele estava lateralizando, então eu acabei saí da frente do computador. Quando eu saí, explodiu. Foi incrível. Eu gravei o vídeo pro canal e aí eu não me lembro que compromisso que eu fui cumprir aqui. Eu acho que foi algo de banco.
e aí eu voltei, né, e o preço já tinha explodido. Antes mesmo de eu postar o vídeo no canal, já tinha gravado o vídeo, mas antes mesmo de eu postar o vídeo no canal, o preço explodiu e eu não tinha deixado ainda a minha ordem pendurada. Então eu perdi esse movimento aqui, ó. Não entrei nesse movimento, eu acabei perdendo porque deveria ter, na hora que eu fiz o vídeo, fiz a análise, eu deveria já ter deixado uma ordem pendurada e não deixei. Tá? Mas aí então é o seguinte, o gráfico que está me dando mais clareza no momento é o gráfico H1, que é um gráfico bem menor do que o gráfico que eu estou operando frequentemente, que é o gráfico diário, porque eu estou baseando as minhas operações mais em swing trade, por conta de outros compromissos que eu tenho de estudos, faculdade que eu estou fazendo, então eu não estou podendo acompanhar muito no day trade. Então, estou baseando as minhas operações no swing trade. Mas o gráfico H1 aqui está dando uma clareza boa, tá? Ele respeitou aqui de novo, ó. Ele abriu ontem, o mercado abriu ontem com um gap, ó. Com um gap de queda. Ele abriu exatamente em cima dessa linha. Para quem acompanha o canal sabe que essas linhas foram traçadas há vários dias atrás. E ele abriu exatamente em cima do suporte desse canal que ele tinha rompido, ó. Ele veio, parou na sexta-feira aqui e abriu ontem exatamente em cima da linha. Aí ele veio, né, não chegou a fechar ainda esse gap, ó. Ainda falta fechar esse gap. Ele não fechou o gap, caiu de novo, quis romper aqui, mas não rompeu, fez um martelo, ó. Fez um martelo aqui, mas o mercado está um pouco indeciso, porque após ele deu esse candle de alta, depois do martelo ele deu mais uma alta aqui, ó, mas ele iniciou esse candle com alta e depois fechou em queda, e agora ele está lateralizando. Isso aqui é indecisão, tá? Mercado indeciso, mercado lateralizado, mercado consolidado, porém trabalhando, respeitando essas regiões de suporte e resistência dos canais do gráfico H1. No H4 ele ainda não diz nada, porque ainda está aqui no meio do caminho, aqui, ó, lateralizando também, movimento de consolidação. O gráfico diário também, movimento de consolidação aqui, fazendo uma pequena consolidação nos últimos dias. E no semanal ele fechou a semana formando um martelo. Ele foi lá fechar aquele gap histórico que eu tinha falado, até eu minimizar aqui. Ele fechou o gap aqui, ó, esse gap histórico aqui que foi de 2017, esse gap. Ele veio, o mercado veio e conseguiu fechar o gap como era o planejamento que eu tinha. E após ele fechar o gap, ele voltou e deixou um martelo aqui, ó. Ele deixou um martelo, que um martelo é uma clara evidência, né? Não necessariamente o mercado respeita sempre essas figuras, esses padrões gráficos, mas é um indício, possibilidade de reversão de tendência, reversão de movimento, né? Então esse martelo que ele deixou já me diz que ele pode aqui, após o fechamento desse gap, iniciar um movimento de alta aqui. Pode ser um movimento que vá apenas corrigir essa pequena pernada, ou ele vai talvez corrigir mais esse movimento acentuado de queda que se iniciou lá em abril de 2018. O mercado vem claramente no movimento de queda. Ele pode começar aqui uma tendência de correção, né, dessa queda de um período um pouco maior, ou apenas uma correção dessa pernada de queda aqui, né? Ou se ele romper essa região aqui, ele romper essa região de 1,782, talvez ele possa ter uma queda ainda adicional, que primeiramente eu olharia para os pontos de suporte que eu tenho aqui, né? Esse ponto aqui de 1,588, talvez o mercado pudesse testar essa região aqui de suporte, essas próximas regiões aqui. Mas por enquanto o que eu tenho é esse martelo, que pode ser uma evidência de um término de movimento de queda e uma possível correção. Mas tem que analisar, né, aquilo que o mercado está entregando com mais clareza nos gráficos menores.
Opa, isso aqui não, isso aqui. Nos gráficos menores. O gráfico H1 no momento, a tendência ainda é ele buscar essa região aqui de 1,865 no momento. 65 por aqui, essa região de 1,865 aqui, a tendência é ele buscar, ou pelo menos buscar testar novamente esse topo que ele fez aqui na região de 1,855. Se ele romper essa região aqui de 1,8, vamos botar 1,8, né? Vamos arredondar. Se ele romper essa região de 1,8, aí sim, aí eu buscaria uma queda adicional até 1,750. Eu buscaria, rompendo 1,8, né? Ficando abaixo de 1,8 novamente, eu buscaria um movimento aí de venda até 1,750, ou seja, 50 pips aí. Mas no momento ele está trabalhando aqui para mim numa região de compra ainda. Eu buscaria aqui no momento uma compra até a região de 8,65. Então ele está em 1,820 até 1,865, aí 45 pips, mais ou menos. No momento eu apostaria em entradas mais curtas, com take profits mais curtos e stop loss também mais curtos. Tá? Então, basicamente aí, então resumindo tudo que eu falei, mercado indeciso, no movimento de consolidação, nos gráficos maiores, né? Um ponto importante a lembrar é aquele martelo no gráfico semanal, né? Então nós temos um movimento de consolidação, um martelo no gráfico semanal, que pode indicar uma reversão no momento o mercado está vendido, né? Tá uma clara tendência de queda, mas aquele martelo no gráfico semanal pode indicar aí um movimento de correção. E no H1, que é o gráfico menor, ele rompeu esse canal que ele estava trabalhando, né, há alguns dias, e está buscando aqui no momento ainda uma alta adicional. Então eu olharia mais para compra no momento, por todos esses fatores aí, por todas essas confluências, tá certo? Gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, quem não é inscrito. Quem é inscrito, ativa o sininho de notificações e dá o like aí. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.